nascidos para inspirar um sentimento de união, necessários para fortalecer o desejo de independência. Alguns serviram para inspirar até o começo de uma nova era. A gente tá falando de super-heróis? Não! Até porque os regimes em questão eram regimes políticos. Uma dica. Eles estão com a bola toda desde o século XVIII e XIX. Estou falando dos hinos dos países confirmados no principal evento de futebol de 2026. Passamos da metade do nosso campeonato, Walter. Como assim? Rapaz, chegamos no 6º episódio dos nossos 10. Na trilha dos craques! A série em que você conhece melhor o hino de 20 participantes do evento. E a gente ainda fala de futebol e curiosidades históricas também. Para isso, eu tenho a honra de ter comigo Walter Sala, meu amigo e um dos melhores professores de história do Brasil. Vai pensando, quem será o país do nosso primeiro tempo? Produção, solta essa vinhetosa. Se você viu o nosso último episódio, Curte, comenta e compartilha. Reparou que a gente colocou em campo 2 países formados por ilhas, estreantes em Copa do Mundo? Pois é, e hoje a gente vai trazer mais 2 estreantes, começando pela Jordânia. E já vamos de mapa na tela, igual começo de partida, quando se mostra a escalação. Gosto desse ânimo, típico de quem estuda na Estácio, patrocinadora dessa nossa série, a maior universidade do Brasil. Porque a Jordânia está numa região desértica ou semidesértica. Ali entre Israel, Iraque, Arábia Saudita. Como muitos países da região, a Jordânia é uma monarquia. Cerca de 95% da população é de muçulmanos sunitas. Traduz isso aí pra gente, Walter. Tudo bem. Primeiro, eles seguem os ensinamentos do Maomé. E em segundo, eles acreditam que os sucessores do Maomé não precisam ser filhos do Maomé, mas eleitos bem qualificados para passar a tradição. E terceiro, os sunitas tendem a ser menos hierárquicos que os xiitas. Algum contexto a mais aí pra gente poder falar do hino? É assim, importante dizer que a Jordânia estava sob o poder da Grã-Bretanha até 1946. Aí, 25 de maio daquele ano, o parlamento da Jordânia ratificou a independência do rei Abdullah I e declarou a independência. Agora sim a gente tem todo o contexto, toda uma tática para entender o hino adotado em 1946. Esse hino ele exalta muito o rei. Olha, ele fala assim, viva o rei dos árabes. Isso é comum por quê? Porque aqui nós temos a monarquia árabe mais antiga que existe. E aí tem esse foco muito forte no rei. Além disso, ele também tem um foco nos jovens. Olha o que ele diz aqui. A juventude gloriosa são os teus soldados mobilizados. Essa valorização da juventude, por quê? Para que a juventude seja responsável em brigar por esse patriotismo, brigar pela nação, estar junto do rei, mantendo o rei lá no seu poder. É muito interessante isso, né? E monarquia, vê se eu tô errado. Monarquia, se a gente destrinchar a palavra, mono, arquia, poder, governo. Então, governo de poder de É isso aí, exatamente. E olha só, ele fala ainda assim, descendente do melhor profeta. E aqui ele junta política e religião e ainda chancela esse monarca, que tem essa relação direta com Maomé. Aí ele já tá impondo uma teocracia, um governo que tem mistura de religião. Exato, é quase como se o monarca fosse um próprio deus. Olha que loucura isso. Dinheiro. Rapaz. Então, quer dizer, o monarca é símbolo de unidade. É ele quem deixa tudo unificado naquele país. E aí, curtiram a análise? E esse é o hino que nós vamos ouvir quando a Jordânia entrar em campo na sua primeira partida da Copa do Mundo. 16 de junho de 2026, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. Curiosidade, a Califórnia é uma região desértica, mas um deserto light, com vegetação rasteira seca. A média de chuva é muito maior do que a do Saara, por exemplo. Os desertos da Califórnia, eles são intercalados com bosques e vegetação rasteira. Deserto na Jordânia, deserto na Califórnia. Isso deu uma sede. Pausa para hidratar? Muito obrigado. Muito obrigado. É nóis. Uzbequistão dá o tom do nosso segundo tempo. Mais um estreante. Diferente da nossa patrocinadora, a Estácio, a maior universidade do Brasil, com expertise acumulada de mais de 50 anos de mercado. Rola essa bola, Walter. Deixa comigo. Olha o Uzbequistão aí no mapa em verde. Você pode ver lá em cima a Rússia, mais embaixo o Cazaquistão, que é a fronteira norte do Uzbequistão. Também com climinha de deserto. Ao sul vem o Turcomenistão e depois o Irã. É um país sem mar. E o único mar, entre aspas, porque o Mar de Aral, na verdade, é um lago. Começou a secar na década de 60, quando os rios que irrigavam foram desviados. Olha aí, na esquerda, a gente vê o Mar de Aral em 89 e na direita o mesmo lugar em 2014. Mas é um lugar com muita história.
que remonta à antiga Rota da Seda. Sempre foi um ambiente de comércio, de passagem do extremo oriente para o ocidente. Não à toa, os turistas ficam impressionados com as mesquitas, local de oração para os islâmicos, e as madrasas, que servem para o estudo dos islâmicos. O país era parte da União Soviética, certo? Certíssimo. Era assim, até a União Soviética começar a se fragmentar. Aí o Uzbequistão declarou independência em 91. E lembrem-se que o Muro de Berlim, que separava o lado soviético do lado não soviético na Alemanha, já tinha caído lá em 89. E como a Jordânia, o Uzbequistão, lá a população, a maior parte, também é muçulmana sunita. Só que diferente da Jordânia, o Uzbequistão não tem rei, mas presidente. Vamos ver o hino? Música de 1947, aprovada em 1991, ano da independência. E aí entra em campo Abdul Oripov, para escrever a letra em 92. Poeta político. E esse é o nosso hino agora. Bora lá? Walter, olha como o hino do Uzbequistão é muito legal, cara. Olha essa frase, olha esses dois trechos que eu vou ler pra você. Floresça eternamente com conhecimento e invenção. Quando ele fala de conhecimento e invenção, ele tá falando o quê? Educação, ciência e desenvolvimento. E ele continua dizendo assim, ó, que sua fama brilhe enquanto o mundo existir. Ele quer que o Uzbequistão seja conhecido no mundo por meio da educação, ciência e desenvolvimento. Achei bonito, falou de educação, achei bonito. Já gostei. E ainda ele continua falando aqui, ó. Quando o grande poder do povo se tornou exuberante, você é o país que surpreende o mundo. Ou seja, a valorização do progresso do Uzbequistão para o mundo todo. Que lindo. Coisa bonita, não? Foi bonito. Agora, sobre esse último verso, o país surpreendeu mesmo o mundo. Eles não são apenas a primeira equipe uzbeca a se classificar para a Copa do Mundo, mas também a primeira equipe de toda a Ásia Central. Chances de ganhar a Copa, Valtinho. Eles estão em 52º lugar do ranking da FIFA. E a Jordânia? 64ª. Gente, mas esse ranking vai até que posição, cara? 210, com San Marino em último lugar. Tanto que nem tá na Copa, né? Nunca esteve. Quem dele é o mapa? Gente, cercado de Itália por todos os lados, não podia ter um futebol mais sabor Itália? É que o time só foi criado em 1986. Mas aí o Brasil já era até tricampeão nessa época. Acabou já? É, cara, a juiz apitou. A gente já estava na prorrogação falando de San Marino. É verdade. Futebol, história, interpretação de texto, isso dá um caldo bom. Mal posso esperar pelo próximo episódio. E vocês aí de casa? Nem pensar em esquecer de curtir, comentar e compartilhar. Mais 2 times? Com ou sem prorrogação? Prorrogação é meio chato, cara. Vai pro pênalti, vai. É pênalti direto. Bota a bola aí. Ou podia ser Golden Goal, né? Golden Goal é legal também. Coloca uma camiseta. Na Trilha dos Craques é um oferecimento da Estácio, o lugar onde a gente aprende que grandes histórias, sejam de países ou pessoas, começam antes do diploma e com experiências nos maiores eventos do mundo.